Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esta edição do nosso videocast Rio Bravo. Nosso convidado de hoje é o professor Carlos Américo Pacheco, diretor técnico da Fundação Amparo de Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Nesta entrevista, o professor Pacheco fala não apenas da estrutura institucional da FAPESP, mas também aponta quais são as próximas conexões que a Fundação fará em direção ao mercado. Aliás, será que esta conexão é possível do mercado com a pesquisa científica? A resposta na entrevista que começa logo a seguir. Professor Carlos Américo Pacheco, é um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. É sempre uma oportunidade muito boa falar para o público em geral e, sobretudo, para investidores. Professor, então, começando por essa discussão tão importante a respeito da FAPESP como instituição, é sabido que a organização da FAPESP tem alguns elementos bastante específicos no que se refere ao vínculo com o governo do Estado de São Paulo. Conta para quem está nos assistindo como é que essa estrutura se define, quais são as bases dessa relação. A FAPESP foi criada até por uma determinação que está na Constituição de 1947, e estabelecia a criação da fundação. Ela demorou para ser criada, mas ela foi instituída em 1962, a gente já tem mais de 60 anos. Ela é uma fundação de direito privado, instituída pelo governo de São Paulo em 1962. Ou seja, a natureza privada dela dá a ela uma autonomia financeira e administrativa. Ela é uma instituição vinculada ao governo do Estado, ela tem a lei que criou a Constituição Estadual de 47 já previa isso, e em 1989 a Constituição, inclusive, ampliou o apoio à FAPESP. Ela recebe hoje 1% da receita tributária líquida de São Paulo todo mês, religiosamente. Todos os governos estaduais sempre cumpriram a letra da Constituição de maneira plena. Então, a fundação é uma fundação ímpar no Brasil, porque, embora existam várias outras fundações de amparo estaduais de pesquisa, nenhuma tem essa estrutura tão flexível e autonomia financeira e administrativa como a FAPESP tem. Então, a gente recebe 1% da receita tributária líquida para financiar pesquisas das mais diversas naturezas. Essa autonomia que a Fundação possui, em algum momento entra em choque por conta dessa relação, desse vínculo com o governo do Estado? Às vezes os governantes têm dúvidas sobre se é uma boa aplicação de recursos, mas eu digo que, via de regra, desde que a gente se entende foi constituída em 62, a Fundação tem uma performance tranquila em relação ao Executivo Estadual. A Fundação financia pesquisas das mais diversas naturezas, de coisas aplicadas, básicas, financia muito inovação, que é a prioridade dos anos recentes, inclusive startups e empresas de base tecnológica. Ela é um diferencial de São Paulo. Vários governadores, vou citar o exemplo do governador Mário Covas, mas hoje o governador Tarcísio também, reconhecem que a FAPESP é um diferencial de São Paulo, na verdade porque permite manter uma atividade, com a formação de recursos humanos ultra sofisticados, qualificados, e permite fazer pesquisa em várias áreas que tornam São Paulo um lugar diferenciado, tanto no mundo público quanto no mundo privado. Um pouco as razões, por exemplo, do sucesso da agricultura paulista na área canavieira. É um resultado de um esforço grande de empreendedores, que são os usineiros e os plantadores de cana e o pessoal que produz etanol, mas também da pesquisa em São Paulo. Se não fosse a pesquisa em São Paulo, a produtividade da produção canavieira de São Paulo não tinha subido. Hoje a gente produz etanol com altíssimo rendimento e agora nós vamos passar a produzir hidrogênio a partir do etanol, né? E como é que se dá essa relação com as outras instituições, no caso, com as instituições de ensino aqui do Estado de São Paulo? Existe um tipo de demanda específica da FAPESP para com os pesquisadores?
Como é que essa relação se constrói? A FAPESP financia pesquisas que são aplicadas por pesquisadores individuais da FAPESP, às vezes em resposta a editais que nós lançamos. A gente abre um edital para um tema específico de pesquisa. Eu falei sobre, por exemplo, bioenergia. A gente tem um edital que recebe propostas de bioenergia. Os pesquisadores ou grupos de pesquisadores, que é o mais comum, aplicam para propostas de projetos, né, e a gente financia. Uma parte grande dos nossos clientes, vamos dizer assim, ou dos proponentes de projetos, pertencem às principais universidades de pesquisa do estado de São Paulo. Mas também pertencem a institutos de pesquisa, tipo IPT, tipo Dante Pazzanelli, o Instituto Agronômico, ou a instituições públicas. Eu posso detalhar o seguinte: nós temos linhas que atendem pesquisas nas universidades, linhas que atendem institutos de pesquisa e linha que atende empresas inovativas, apoiando a inovação diretamente nas empresas. O professor mencionou agora há pouco a importância dos estudos e, mais do que isso, né, dessas pesquisas que têm sido feitas em relação ao etanol. Será que o professor poderia apresentar mais alguns exemplos nessa direção? Não do etanol especificamente, mas de investimentos e... Algumas pesquisas interessantes que a gente tem feito. A gente financia pesquisa em diversas coisas. Mas, por exemplo, na origem de toda essa pesquisa sobre o Carticel, que é, na verdade, a nova forma de tratamento de câncer e que tem se mostrado alguma coisa exitosa, mas que é caríssima em qualquer lugar do mundo, a gente financiou durante muitos anos a pesquisa sobre genômica para tratamento de câncer e a gente estava na origem do financiamento dessa pesquisa e continuamos financiando isso. Isso é absolutamente revolucionário, e o que nos dá orgulho é o que nós temos financiado. Tem um grupo importante em Ribeirão Preto fazendo esse tipo de pesquisa, mas que vai se desdobrar agora em várias unidades hospitalares, aqui em São Paulo também, em Campinas, com esse tipo de tratamento, é que eles estão progredindo a um ritmo que permite que a gente venha introduzir esse tipo de tratamento no SUS, a um custo muito mais barato, por exemplo, do que custa esse tipo de tratamento nos Estados Unidos. Então, Carticel é uma coisa que nos deixa muito orgulhosos, mas eu podia citar exemplos de, por exemplo, a gente tem financiado muitas startups que têm se voltado para controle biológico de pragas, que na verdade, a alternativa para você reduzir o uso de insumos químicos na agricultura, ter uma pegada melhor do ponto de vista ambiental. E a gente tem desenvolvido, sobretudo no entorno de Piracicaba. Nós fizemos um grande acordo da Exalc com das principais produtoras que trabalham nessa área no mundo inteiro. Criamos um centro de pesquisa e engenharia acoplado dessa empresa com a Exalc. E de lá surgiram várias e várias startups que estão trabalhando em soluções do que a gente chama de controle biológico de praga. Mas eu podia te citar outros exemplos. Um exemplo que também nos deixa muito orgulhoso, a mim particularmente, porque estudei no ITA, é o Centro de Pesquisa e Engenharia que a gente criou entre o ITA e a Embraer. É um centro sobre a mobilidade do futuro, é um centro de pesquisa para estudar, na verdade, esses modelos novos que a Embraer está produzindo, está estudando, inclusive está fazendo, porque criou uma empresa subsidiária da Embraer que trabalha com esses modelos de mobilidade aérea urbana. E a gente criou um centro de pesquisa e engenharia conjunto ITA-Embraer, mas com participação da Unicamp, da USP de São Carlos também nesse centro. Então tem várias coisas interessantes. E se a gente começa a dizer, cada projeto desse daria para a gente ficar horas aqui conversando sobre a natureza desses projetos. Esses projetos, quando eles começam a ser desenvolvidos, vocês trabalham com um prazo relativamente grande para que os resultados apareçam? Como é que vocês lidam com essa demanda do tempo da pesquisa, que nem sempre é o tempo que, por exemplo, o mercado imagina, outros atores imaginam? A ciência tem seu tempo, e a tecnologia e o mercado às vezes tem um tempo muito mais rápido. Nós temos financiamento de vários prazos. Então, por exemplo, uma parte grande dos auxílios que a gente oferece para pesquisadores, sobretudo nas universidades e institutos, é o que a gente chama de auxílios regulares. É um projeto de 2 anos, é um projeto de curto prazo, etc. Mas a gente tem projetos mais sofisticados de 4 anos, tem projetos temáticos que a gente oferece,
E a gente tem uma coisa que é rara, poucos países do mundo têm. São projetos de longo prazo, de até 10, 11 anos. Então, a gente tem esse centro de pesquisa em engenharia, que a gente cria com um parceiro privado, sempre com parceiro privado. É $1 nosso, $1 do parceiro privado. E a gente monta um centro dentro de uma universidade, do Instituto de Pesquisa, mas a empresa tem que participar da gestão do centro. Esses projetos são de 10 anos. Evidentemente que a gente é cauteloso e as empresas também, a gente faz um go, não go no 5º ano. Quer dizer, se aquilo está indo muito mal, a gente encerra por ali, tchau imenso. Mas tem projetos de financiamento de 10 anos, é importante. Esse centro que eu citei com a Embraer é para 10 anos. Porque você não vai resolver a mobilidade do futuro em 2, 3 anos. Então, para empresas que têm uma estratégia de inovação de longo prazo e para aquelas cuja a pesquisa, seja ela aplicada, seja básica, não importa. Na verdade, seja ela voltada para a solução de um problema, exige tempo, a gente tem projetos que vão de 10 anos. A gente tem projetos na área acadêmica, que a gente chama de Centro de Pesquisa e Inovação e Difusão, que existem dentro das principais universidades de pesquisa. Aquele de Carticel, em Ribeirão, era um centro dessa natureza. São projetos de 11 anos. Poucos lugares no mundo as agências têm financiamento de longo prazo, e no caso do Brasil, a FAPESP, na verdade, é a única que financia projetos de tão longo prazo. Eu ia perguntar exatamente isso, como é que se dá a relação da FAPESP com as outras fundações de amparo à pesquisa no Brasil? Vocês estabelecem vínculos de parceria? Como é que Nós temos acordo de cooperação e convênios com o CNPq, com a FINEP, com a CAPES. Então, a gente sempre tem alguns programas conjuntos, no apoio a pequenas empresas com a FINEP, no apoio à pesquisa na área acadêmica com o CNPq, em bolsas com a CAPES, etc. Então, a gente tem convênios e coopera com eles e tem programas conjuntos com essas agências. Em geral, tem um diálogo bom com todas as agências. Mas a gente tem, nos últimos anos, a gente tem feito acordos com as fundações estaduais de outros estados. Então, a gente tem feito coisas interessantes, porque o dispêndio dos estados em pesquisa corresponde mais ou menos entre 1/4 e 1/3 do total do dispêndio nacional. Ou seja, embora a União seja responsável por mais de 50%, 60% do gasto, o papel dos estados não é desprezível, e particularmente o papel da FAPESP, porque a FAPESP é a maior de todas as fundações de amparo à pesquisa do Brasil. Então, a gente desempenha um papel, e a gente passou a fazer também ações que são entre as fundações estaduais. A mais importante ação que a gente fez chama Iniciativa Amazônia Mais 10. É uma coisa sobre pesquisa na Amazônia, mas que a FAPESP participa junto com as 9 unidades da Federação da Amazônia Legal, por isso é Amazônia Mais 10, 9 mais São Paulo, 10. A gente lançou a ideia, estruturamos chamadas para projetos, estamos montando outras chamadas para projetos, e é um sucesso, porque agora não são 10 fundações, são 25 que participam. Então, tem 25 unidades da Federação do Brasil que se juntaram a essa iniciativa. E agora ela conta com o apoio também das agências nacionais. É um projeto de financiar pesquisa sobre a Amazônia para criar alternativas de emprego e renda compatíveis com a floresta em pé. Quais são os resultados que vocês projetam desse tipo de aporte, desse consórcio? Nós sempre financiamos muita pesquisa sobre a Amazônia. A FAPESP, nos últimos 20 anos, aportou mais de 800 milhões de pesquisa sobre a Amazônia. Boa parte daquilo que serve de subsídio para o IPCC, para o painel de mudança climática, na negociação internacional da Conferência de Mudança Climática, quer dizer, todos os países levam seus dados e abastecem, os cientistas dos vários países abastecem de dados aquele painel do IPCC. Boa parte do que é produzido no Brasil foi financiado com recurso da FAPESP. Por quê? Porque a Universidade de São Paulo tem excelentes grupos nessa área, a Unicamp também tem, e porque o INPE, em São José dos Campos, que produz boa parte desses dados, que estudam os modelos climáticos, também é financiado pela FAPESP. Então, a gente, nos últimos 20 anos, financiou muita coisa.
muito do que a gente conhece sobre aqueles chamados rios voadores da floresta, sobre o que a gente chama de física da mudança climática, absorção e emissão de CO2, a gente foi financiado por recursos da FAPESP. A novidade do Amazônia Mais 10 é que a gente, na linguagem do pessoal do Pará e do Amazonas, que eles sempre me chamam a atenção disso, é que a gente não está mais financiando só a pesquisa acima do dossel da floresta. A gente está no Amazônia Mais 10, a gente está financiando abaixo do dossel, ou seja, olhando para quem mora lá. E a ideia do Amazônia Mais 10 é alternativas concretas de emprego e renda para quem mora lá. Ou seja, o que você faz com o caroço do açaí, o que você faz em bioeconomia, o que você pode fazer sobre óleos gourmet, sobre princípios ativos que são conhecidos das populações tradicionais, mas não são aproveitados pela economia brasileira, é criar alternativas de emprego e renda compatíveis com a floresta em pé. Esse é o desafio. Esse é um desafio interessantíssimo e a gente está trabalhando nisso. A gente já lançou uma chamada ano retrasado e a gente vai fazer várias chamadas agora de excursões científicas na Amazônia e do negócio que a gente chama desafios da Amazônia. Desafios da Amazônia são essas coisas concretas. Como é que você melhora a vida das pessoas? Como é que você faz saneamento básico numa região que tem que ter um compromisso com a sustentabilidade? Como é que você tem alternativas de combustíveis renováveis, dado o fato de que hoje você usa basicamente diesel para toda a parte do deslocamento de barcos na Amazônia feita a diesel. Então é o seguinte, você tem vários desafios interessantes e que você precisa criar alternativas que gerem emprego e renda na região. Para muitos pesquisadores, professor, falar de pesquisa científica e de mercado é uma contradição de termos. Ainda assim, a FAPESP tem se guiado para uma outra frente também. Eu queria que o professor contasse para a gente um pouco dessa relação da FAPESP e do mercado. Em qualquer lugar do mundo, esse dilema entre o mercado e a universidade existe por uma razão fácil de entender. A missão da universidade é educar. Quanto mais gente souber o que você ensina, mais sucesso você tem como universidade. A razão de existência de uma empresa é evitar que os concorrentes saibam o que ela faz. Então, elas têm duas lógicas de natureza distinta. Mas em qualquer lugar do mundo, mesmo no país mais simples do mundo, a cooperação entre instituições públicas de pesquisa e universidades e empresas é o mote do mundo desde os anos 80, quando nos Estados Unidos mudaram toda a legislação, transferindo a propriedade intelectual para as universidades e vai lá e licencie e leve ao mercado suas soluções. Então, em qualquer lugar do mundo é isso. Nós fizemos no Brasil lei de inovação para estimular isso, fizemos um monte de coisa, lei paulista de inovação, etc. E a FAPESP, já há mais de 20 anos, incluiu a inovação no seu DNA. Na realidade, a Constituição de 89, quando aumentou os recursos da FAPESP, disse que não era só a pesquisa científica, mas a FAPESP tinha por responsabilidade o desenvolvimento científico e tecnológico de São Paulo. Então, a gente ampliou o escopo de atuação e a gente tem vários programas voltados para a inovação. A inovação é um negócio interessante, porque ela traz desafios que viram desafios para o pesquisador que está na universidade. Se você não sabe exatamente como é que você produz um aço novo usando outros tipos de liga, ou se você tem uma demanda do setor privado por um objeto de voador de pequena escala de uso urbano, como a Embraer tem, isso gera desafios de pesquisa em materiais, em energia, em bateria, numa série de coisas. Então, desafios concretos enfrentados pela competitividade das empresas criam, na verdade, alternativas e posições boas, inclusive para os jovens que se formam na universidade. Lembra que o maior produto da universidade não é exatamente a pesquisa que ela faz, é o sujeito que ela forma e entrega para o mercado. A gente tem um quadro famoso sobre como é que é a cooperação universidade-empresa, é uma pirâmide. Embaixo na pirâmide, na verdade, é gente que se forma nas universidades e vai trabalhar na indústria. Boa parte da cooperação que acontece entre universidades e empresas se dá de maneira informal. São os alunos que procuram os professores, ex-professor,
que vão ao encontro, que têm suas redes, seus networks e cooperam. Só a parte mais formalizada, de centros conjuntos, laboratórios conjuntos, é o pico da pirâmide. Mas essa cooperação é importante e ela é imprescindível para ambos, tanto para as empresas como para as universidades, até porque com essa coisa de inovação aberta e com essas coisas novas que surgiram de N frentes de pesquisa, as empresas não conseguem dar conta sozinho do que precisam. E quais são as iniciativas que a FAPESP tem liderado nessa direção que o professor possa compartilhar conosco? A gente tem 2 grandes iniciativas nessa área. Uma são programas de cooperação entre grandes empresas e universidades. Aí a gente tem vários modelos de cooperação, de mais curto prazo, 4 anos, 3 anos, 5 anos, e a gente tem esses projetos de longo prazo de até 10 anos, que a gente chama Centros de Pesquisa e Engenharia ou Centro de Pesquisa Aplicada. Então a gente tem vários, com a Peugeot Citroën, com a Shell, esse que está na moda hoje, que deu tanta mídia sobre a produção de etanol em São Paulo, com a Raízen, Shell, e com a Hytron, que é uma startup que nós financiamos na origem como startup, pela FAPESP, a gente é orgulhoso de ter ajudado a criar a Hytron. Esse centro sobre hidrogênio e as pesquisas sobre redução de emissões de CO2 na produção de etanol, captura de CO2, que pode ser, o que eles estão propondo é que a pegada de carbono da produção de etanol de São Paulo seja negativa. Não é que emite pouco carbono, ele absorve carbono na natureza e tem uma pegada negativa. Então, os centros de pesquisa e engenharia são parcerias entre a FAPESP e grandes empresas. Então, a gente tem com a Embraer, tem com a Shell, tem com Shell Cosan, né? Tem com a GlaxoSmithKline, a gente teve outros projetos. E a gente está negociando o tempo todo com empresas que batem na nossa porta sobre a criação de centros de pesquisa. Para empresas que têm uma estratégia clara e que depende de inovação e tecnologia, isso é um belíssimo investimento porque a gente paga metade dessa conta. E a outra área que a gente atua com empresas e inovação é para pequenas empresas inovativas. Aí a gente oferece o que a gente chama na linguagem um grant, ou seja, uma coisa que é sem retorno, é gratuito. Você tem uma fase 1 de até R$300 mil, uma fase 2 de R$1,5 milhão para financiar projetos. A gente, em geral, tem 200, depende do ano. Antes da pandemia, a gente estava quase em 300 empresas novas por ano sendo admitidas no programa, o que é um número razoável. São empresas que, uma parte delas, 30% das empresas que entram no nosso programa, não existiam antes de submeter o auxílio. A gente só faz o que a gente chama de termo de outorga, que é o contrato mesmo, depois que ele cria a empresa. Mas para submeter o projeto, ele sequer precisa ter a empresa. Ele tem uma ideia, a gente vai analisar se a ideia para em pé, mas a gente vai analisar se ele também tem um plano de negócio. Porque essa pesquisa não é só para fazer uma pesquisa qualquer, é uma pesquisa que vire uma boa empresa. Então ele tem que ter um plano de negócio. E a gente financia uns 250, 300 empresas novas por ano. A gente já financiou 1.800 empresas ao longo dos últimos 20 anos. É uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso. Então, a Magnamed, que ficou famosa produzindo respiradores, hoje tem subsidiária nos Estados Unidos, etc. É uma empresa que nasceu com recurso da FAPESP. Essa Hytron, que está bombando aí na área de hidrogênio, nasceu com recursos da FAPESP. E aí tem centenas de outras. A Robox, que produz cadeiras de rodas que são automatizadas com controle labial, controle da íris, etc. A gente tem um portfólio enorme de empresas que a gente orgulha. Algumas são compradas por grandes empresas. A WEG acabou de comprar 2 empresas que foram criadas com o auxílio da FAPESP para fazer a WEG tocar para frente seus problemas de automação no chão de fábrica. Então, tem isso que eu falei para você sobre controle biológico de pragas, o uso de drone na agricultura, certo? A difusão e técnicas para uso de abelhas na inseminação na área agrícola, etc. Tem várias dessas empresas que são ideias, às vezes, geradas dentro de uma universidade ou num instituto de pesquisa ou de um inventor isolado e que depois viram negócios interessantíssimos para São Paulo. Professor, como é que essas empresas podem ser apoiadas ainda nessa dinâmica da relação com o mercado?
Bom, além do apoio direto que a gente faz, a FAPESP está atuando também em fundos de investimento. Então, nós já tivemos um fundo de investimento lá atrás e agora, ano passado, nós acabamos de entrar em 2 novos junto com o BNDES, o fundo Criatec 4 e o fundo de IoT, e estamos lançando uma chamada ao mercado, eu queria deixar isso bastante claro, fundos que estejam interessados em apoiar empresas de base tecnológica do nosso programa de pequenas empresas inovativas, nós estamos dispostos a ser cotistas de fundos novos. E estamos anunciando para o mercado nos próximos dias que estamos interessados em receber propostas tanto de fundos de investimento, quanto de grupos de investidores anjo ou plataformas eletrônicas de investimento participativo. A FAPESP, o Conselho Superior da FAPESP, decidiu o seguinte: a gente financia várias empresas no estágio inicial delas com recursos a fundo perdido. Mas a gente precisa fazer mais do que isso. A gente precisa apoiá-las na captação de recursos no mercado de capitais. Porque senão elas morrem no que a gente chama o Vale da Morte. Elas são financiadas no início por nós, tudo bem, fica tudo ótimo, coisa e tal. Depois, na hora de gerar receita e trafegar nesse Vale da Morte é uma dificuldade. Então, a FAPESP também agora está se associando a recursos privados, investidores privados, para criar fundo. Esse é um negócio interessante, porque investir em tecnologia é risco, mas o risco compensa. Porque, na média, você recebe muito mais do que vai receber numa aplicação convencional, tipo um tesouro direto, coisas do tipo. Então, você tem uma alternativa, na verdade, de ter uma carteira cuja rentabilidade seja maior. Nós fazemos esse investimento não tanto para o nosso retorno, que é ótimo, que a gente tem retorno do nosso investimento, mas fazemos porque é parte da política de apoio à inovação da FAPESP. Professor Pacheco, foi um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pelas palavras, pelo esclarecimento, pela sua entrevista. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade a gente falar com mais pessoas. Ficamos aqui então com mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.